que assim, ó, essa questão, eu concordo muito com o professor, mas essa questão do Diogo Barbosa, por exemplo, o Renato que trouxe ele, né, e teve outros jogadores que vieram, que não foi a pedido do Renato que vieram, mas que o Renato tem essa manha de abraçar os jogadores, que pode acontecer com o Campaz ali na frente, sabe? Mas tu vê no Diogo Barbosa uma coisa que é nítido entre o Roger e o Renato, dentro de campo. Treinar futebol não é só entender o mecanismo do jogo, né? Tu tem que também saber lidar com as peças que tu tem, saber tirar o melhor de cada peça e saber de que maneira aquela peça vai te dar uma resposta boa. E o Renato tem muito disso, né? Ele pode falar que o Renato dá rachão, fica sentado. Eu já vi gente dizer que o Renato fica sentado no cooler enquanto o jogador fazem rachão e ele fica tomando água. Pode ser. Não me interessa se ele faz isso ou não. Agora, ele entende o jogador. Quando o Renato vem e diz assim, eu já fui jogador, eu entendo o que o jogador quer ouvir, o que o jogador precisa, ele não tá mentindo. E ele consegue, às vezes, fazer isso, talvez da maneira dele, entender o que o jogador quer, entender de que maneira o jogador pode render melhor. As duas partidas com o Diogo Barbosa, tudo bem que é uma Série B, eu sou o cara que sempre falo isso, né? O jogador tá jogando tri bem, tem que jogar na Série A no que vem. Vamos com calma, a Série B é diferente da Série A. Mas as duas partidas do Diogo Barbosa é uma mudança muito grande. O jogador dando assistência, o jogador aparecendo, claro, dentro das suas limitações a gente sabe, mas jogando de outra maneira. Então eu acho que o Roger não conseguiu tirar isso do grupo, e ele não conseguia, por exemplo, que o jogador rendesse mais do que podia, tentar dar um pouquinho mais para ajudar o Roger, porque não tinha essa aproximação, não tinha esse feeling entre os dois. Professor. Não, eu concordo contigo e vou simbolizar essa questão aí de tentar tirar um pouco mais os jogadores que o Roger já não conseguia, porque o time me parece que estava acomodado na mão do Roger e agora fica mais fácil de enxergar, porque eu nunca fui fora Roger, né? Mas agora fica um pouco mais fácil de enxergar, já que com o Renato teve uma cisão ali, e eu consigo colocar o simbolismo no que o Edilson jogou nesse último jogo, porque eu tava com raiva do Edilson. Raiva. Eu tô falando do Edilson 2022, para deixar muito claro, porque 16 e 17 só gratidão. Mas o de 22 eu tava com raiva, porque ele comprometia. E nesse jogo contra o Vasco, não que ele tenha sido um primor técnico, mas eu vi com os meus próprios olhos o Edilson ganhando na corrida de jogador adversário. Coisa que nunca ele ia fazer nessa temporada. O Edilson dando carrinho, o Edilson dando bico na bola, sabe? Que é aquele negócio de, tem que dar chutão. Tem, mas nem isso o Edilson tava conseguindo. E nesse jogo ele conseguiu, dava para ver que tinha alguma coisa a mais do que só treinamento, sabe? Com o Roger, o Edilson nunca ia ganhar uma corrida de ninguém. Nesse jogo, me parecia que o Edilson tava enlouquecido, velho. Mas daí, eu só queria concluir. Eu só queria concluir, perdão, Gui. Só a questão, ainda concordando com a fala anterior do professor. O gol do Tassiano com a jogada com o Biel. Que o professor fala bem que outro jogador talvez não faria aquele movimento e tal. Isso que eu digo de o jogador poder dar mais dentro de campo, porque o treinador conversou com ele. A gente sabe que, por exemplo, o Grêmio já não estava ganhando segunda bola, ali o Grêmio ganha a segunda bola, consegue sair no toque de cabeça, e o Grêmio é um contra-ataque, mas, cara, é um belo de um contra-ataque. É uma jogada que foi assim, não foi sem querer, é algo que foi trabalhado, que foi conversado. Contra-ataque também é treinado, é praticado, e aquilo ali foi muito conversado, porque é nítido que os jogadores entenderam o que tem que fazer, e entenderam, eu não vou dar o toque e deu, não, a gente tem que levar até o final, a gente precisa ganhar. E aí o que eu dizia do time que o Grêmio jogava antes, né? Quando a gente fez a votação aqui, eu fui um dos que votou pro Roger não sair, mas que o Grêmio é ruim, mas jogava pouco. Porque com jogadores ruins tem condições de sair pelo menos na velocidade e armar um contra-ataque e fazer um gol, mesmo com pouca técnica.